Sigmund Freud. Um nome que já de cara nos lembra de genialidade e de muita polêmica, né? Hoje a gente vai desvendar algumas das ideias mais impactantes dele sobre amor, sexualidade e mergulhar um pouco no mundo que ajudou a formar esse pensamento tão revolucionário. Olha, para a gente entender o Freud, a gente precisa primeiro dar uma olhada no mundo em que ele vivia, o século XIX. Uma época que, como Foucault bem disse, era obcecada em falar sobre sexo. Mais detalhe, quase sempre para tentar controlar, para botar regra. E isso, claro, criou um mistério central, uma contradição gigantesca na forma como a sociedade daquela época lidava com o desejo humano. Pensa bem, por fora, na aparência, era tudo disciplina, pudor, silêncio. Mas por baixo dos panos, o que a gente via era uma enxurrada de textos médicos, de literatura secreta, de arte provocativa como a de Clint e Schiele, tudo isso revelando um fascínio enorme justamente por aquilo que era proibido falar em público. E essa explosão toda de conversa sobre sexo não era para libertar ninguém, não. Era sobre poder. O Foucault chamou isso de uma tecnologia de poder sobre os corpos, um jeito de disciplinar a intimidade. E era justamente essa repressão toda que aparecia nos consultórios, no sofrimento das pessoas. E é aí, bem no meio desse caos de contradições, que entra em cena o Sigmund Freud. E ele, claro, escolheu um caminho totalmente diferente. Ao invés de ficar de longe julgando, catalogando comportamentos desviantes, o que o Freud fez? Ele ouviu. Ele se envolveu de verdade com o sofrimento dos pacientes, principalmente das mulheres diagnosticadas com histeria. Para ele, os sintomas não eram sinal de fraqueza, mas sim uma linguagem, uma forma complexa da mente tentando dizer alguma coisa. E o que essa investigação toda começou a desenterrar, bom, isso ia chacoalhar as estruturas de como a gente se enxerga. A primeira grande bomba que ele soltou, a ideia da sexualidade infantil. Ele veio dizer que, desde muito pequenas, as crianças têm um instinto de pesquisar, de querer saber das grandes questões da vida. O Freud percebeu que, quando os adultos vinham com aquelas historinhas tipo a da cegonha, as crianças sacavam que tinha algo errado. E essa desconfiança criou o que ele chamou de primeiro conflito psíquico, uma divisão entre a verdade que os adultos contavam e a curiosidade que continuava lá, investigando em segredo. E essa ideia toda nos leva, claro, para uma das teorias dele mais famosas e vamos combinar polêmicas, o complexo de Édipo. Basicamente, é como se fosse um pequeno drama que se desenrola na mente de toda criança, o desejo por um dos pais e a rivalidade com o outro. O medo dessa rivalidade com o tempo faria a criança se identificar com o pai rival, internalizando as regras dele e formando o que o Freud chamou de superego, a nossa consciência moral. E não para por aí. Freud também jogou na mesa uma teoria bem radical sobre a bissexualidade. A ideia de que masculinidade e feminilidade não são caixinhas opostas e fixas, sabe? Mas sim correntes que estão ali em conflito dentro de cada um de nós. Essa ideia, aliás, nasceu de muito debate, umas discussões bem intensas com um amigo dele, o Wilhelm Fliess. Freud achava esse conceito fundamental para entender por que a gente reprime certas coisas. E é aqui que a gente chega num ponto, talvez o mais espinhoso, o mais debatido de toda a obra do Freud, suas teorias sobre a feminilidade. Ele usou expressões como continente obscuro para falar da sexualidade feminina e criou conceitos super controversos como a tal inveja do pênis. Nem precisa dizer que isso tudo foi e ainda é muito criticado, né? É visto por muitos como reflexo claro dos preconceitos de uma sociedade patriarcal. Só que a história é mais complexa. E aqui a gente encontra mais um daqueles paradoxos freudianos. Porque, olha que interessante, apesar dessas teorias, na prática, o movimento psicanalítico era surpreendentemente progressista. O percentual de mulheres na psicanálise era muito, mas muito maior do que em quase qualquer outra profissão da época, como medicina ou direito. Isso numa época em que a Universidade de Viena tinha acabado de começar a aceitar mulheres. Veja só. O próprio Freud defendeu publicamente a independência profissional e social delas e acolheu figuras que se tornariam gigantes, como Margaret Hilferding, a própria filha dele, Anna Freud, e Melanie Klein. Beleza, então como é que a gente junta essas peças? Como entender o legado dele hoje com todas essas contradições? O legado do Freud é exatamente essa tensão. De um lado, um cara revolucionário que deu nome a coisas que a gente nem sabia que existiam dentro da nossa mente. Do outro, um homem do seu tempo, com os preconceitos e as limitações da sua época, claro.
No fim das contas, o Freud deu pra gente as ferramentas para cavar a nossa própria mente. E o mais interessante, e talvez o mais importante, é que são essas mesmas ferramentas que a gente pode e deve usar para analisar o trabalho dele de forma crítica. A questão final talvez não seja se o Freud estava certo ou errado. A questão é, as perguntas que ele fez ainda nos incomodam? E pelo visto, a resposta é um grande sim.